Nós citamos a definição de Emmanuel, que é uma definição do plano espiritual sobre saúde, logo no término da nossa exposição anterior. Saúde, do ponto de vista espiritual, seria a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual as moléstias, os problemas, as doenças são às vezes preciosas. O Emmanuel já tinha dito isso de uma outra forma numa obra que é uma das primeiras obras dele, chamada Emmanuel, que é um compilado de comunicações que ele oferece a Chico Xavier logo no início do relacionamento entre os dois. O Clóvis Tavares cita isso de maneira brilhante no 30 anos com Chico Xavier. E quando a gente lê esse texto, no livro Emmanuel ele fala algo muito parecido. Ele diz assim, que a saúde terrena ainda necessita de comprimidos, de cirurgias, de intervenções médicas e ainda vai precisar muito tempo até alcançarmos a saúde que é do espírito para o corpo. Dito isso, a minha intenção com essa fala do Emmanuel não é romantizar os transtornos mentais. Aí a gente vai falar sobre os transtornos mentais e o adoecimento psíquico. No livro Renúncia, o próprio Emmanuel, que está lá encarnado, quem leu Renúncia, obra da psicografia do Chico, um dos 5 livros dos chamados romances históricos, Renúncia, narra a história de uma protagonista que é um dos espíritos mais sublimes que já pisou pela Terra, que o próprio Emmanuel chama de anjo em forma de criança, porque ele a viu criança ainda, né, menina ainda. E embora a obra seja focada na personagem Alcione, o próprio Emmanuel está encarnado na época como Padre Damiano, é um dos personagens. Padre Damiano, ali na Europa, depois da sua reencarnação como Padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, e um dos grandes nomes do descobrimento do Brasil aqui, que a encarnação como Padre Damiano vem depois de 1500, né? Século XVII, 1600 e pouco. O Padre Damiano, nessa obra Renúncia, é uma espécie de pupilo espiritual da Alcione, que embora fosse um espírito mais sublime ainda, foi orientado muito espiritualmente por ele, que era um sacerdote muito avançado, muito acima do seu tempo. E era um amigo muito íntimo, muito próximo da mãe da Alcione, que era Madalena Villamil. Há um diálogo, eu só quero recortar esse diálogo, porque eu não vou ficar falando aqui sobre a obra. Há um diálogo em que ele pega a varíola levava à morte, as pessoas eram afastadas, algumas eram retiradas de casa e era levado para um local para ficarem lá em quarentena, até morrerem, porque genericamente as pessoas não se sobreviviam de varíola na época. E quando ele estava em estado terminal, já em estado avançado, Alcione, chorosa, vai com a mãe Madalena Villamil visitá-lo. E tem um diálogo muito bonito, emocionante. E em determinado momento o Padre Damiano diz assim: eu sinto que estou me despedindo desse mundo. O delírio da doença tem me feito visualizar seres queridos que conviveram comigo e se foram antes de mim. E eles estão se preparando para me receber. E aí conta algumas coisas, dialoga, a Alcione fica chorando, a Madalena também fica muito emocionada, diz: que é isso, padre? Que é isso? Você está meio desanimado? Já está desistindo da vida? E aí ele responde assim: a moléstia incurável, Madalena, é um escoadouro bendito de nossas imperfeições. Que seria de minha alma se a doença do peito não me ajudasse a expungir os pensamentos maus? Quantos bens eu ficarei devendo à solidão e ao sofrimento? O Senhor que me deu lhes conhece o inestimável valor. Eu, que não chorava há muitos anos, alcancei novamente o benefício das lágrimas. Muitas vezes ensinei da tribuna,
Falei de público, mas o leito me reservou lições muito maiores do que a dos livros. Esse texto dá para nós a compreensão espírita sobre o sofrimento. Quem está de fora do espiritismo e vê uma fala dessa minha, ou vê uma coisa dessa recortada, vai dizer, tá vendo? Espírita gosta de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer, Deus é mais. Como diz um confrade nosso, espírita não gosta de sofrer, mas sofre com gosto, que é diferente. Tem uma diferença nisso. Então não é buscar o sofrimento pelo sofrimento não melhora ninguém. Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, diz: o sofrimento tanto pode amadurecer quanto pode revoltar. Não é a dor em si mesmo que faz a pessoa evoluir, mas a forma como o sujeito lida com ela. A dor pode retirar de nós o melhor da gente. Quantos pacientes oncológicos com os quais eu converso que dizem assim: foi doloroso, mas você não sabe as profundas reflexões que eu tive depois do que eu passei. A revisão de valores, a ressignificação de valores. Então, geralmente, ligados ao corpo físico, ao corpo material, a gente não tem essa percepção, a gente não tem essa visão. E eu estou falando aqui, nem entrei ainda para os transtornos mentais, estou falando aqui do ponto de vista físico. Você tem diabetes tipo 1, aquele diabetes de você ter que tomar insulina, ter que ter uma vida regrada. Coitado, né, da criança, já nasce, já vem, né, com uma alteração, às vezes pancreática, uma insulinodependência. Você fica, às vezes, compadecido com aquele quadro do diabetes, etc. E, de fato, do ponto de vista material, poxa, os bons espíritos olham aquilo e dizem: agora ele vai fazer o que às vezes ele não fez no passado. Porque às vezes a gente maltrata tanta saúde, não vai no médico, não se cuida, se excede, aí reencarna com uma doença dessa, não quer morrer, não quer passar mal, aí faz tudo aquilo que não fez antes. Disciplina, é regrado na alimentação, tem que cuidar da saúde. Está resgatando. O resgate não é só pelo sofrimento, mas fazer aquilo que eu não fiz antes. Eu tenho um amigo que diz assim: Flávio, se não fosse o problema que eu tenho no fígado, eu ia beber até cair. Olha que maravilha. A patologia hepática segura ele. Então cada um sabe de si, né? Então, em Missionários da Luz, no setor de reencarnação, tem uma mulher, eu sempre cito isso, tem uma mulher que se aproxima do benfeitor espiritual Clarencio e diz assim: ó, eu estou próximo de reencarnar, mas estou vendo meu mapa aqui, minha genética, meu DNA, e eu queria pedir uma alteração. Ele diz: mas como? Não, eu estou vendo aqui que eu vou nascer bonita demais. Qual é a mulher que vai mexer nisso? Não, eu vou nascer bonita demais. Eu queria aqui uma alteração aqui no meu metabolismo. Eu queria uma alteração no tireoide. Possivelmente ia ter que lidar com obesidade, lidar com o metabolismo mais difícil. Eu queria... Porque... Aí o benfeitor disse assim: mas nas minhas últimas reencarnações, eu reencarnei sempre bela e só fiz besteira. Só fiz bobagem. Olha a visão do espírito. Olha a visão do ser espiritual. O deslumbramento que a beleza física produz, eu já caí várias vezes. Caí em desgraça. E agora eu quero um outro caminho. Eu já fui uma Vênus, ela usa essa expressão, uma Vênus de beleza. Agora eu desejo a beleza do espírito. Veja, a visão do espírito no plano espiritual, né? A gente na carne tem uma outra percepção. Tem uma outra percepção. E tem sentimentos humanos que vão melhorados, claro, para aquela entidade que escolhe, no além. O Bezerra de Menezes, quando chegou no mundo espiritual, ele havia se casado, a esposa faleceu, deixou acho que 6, 7 filhos, e ele se casou por segunda vez, por segundas núpcias, inclusive com a cunhada, com a irmã dela. Quando ele chega no mundo espiritual, ele encontra a esposa, ele diz: você me perdoe por eu não ter conseguido lhe ser fiel.
Ela diz: Adolfo, a gente tinha tantos filhos, deixa eu te contar um segredo. Fui eu, aqui no plano espiritual, que inspirei para que vocês dois ficassem juntos. Porque você não ia dar conta sozinho. E aí Bezerra perguntou: e ela, quando vier para cá, vai ser recebida como uma filha nossa. Esperança para quem está solteiro. Então, os sentimentos humanos, né? O transtorno mental também. Repito, não estou romantizando, não estou dizendo que depressão é bom, que ansiedade é bom, não é. Causa um sofrimento em si e em quem está à volta. E claro, ainda além disso, enseja um risco de autoextermínio. Depressão e ansiedade. Então, não é uma coisa boa. Mas pode ser entendida também, não apenas como algo que deve ser reprimido, mas como uma mensagem da alma, de algo que a gente precisa ajustar. Os medicamentos psiquiátricos, eu digo isso, e todo psiquiatra atualizado sabe disso, os medicamentos psiquiátricos não fazem tudo. Na verdade, faz uma parcela pequena. O medicamento psiquiátrico, existe uma expectativa em alguns pacientes alta em relação ao antidepressivo. O antidepressivo não vai te fazer feliz. Isso é do marketing. O antidepressivo vai aliviar alguns sintomas. Vai aliviar alguns sintomas para você também não ser tomado pelo sintoma, quando o quadro é grave, quando precisa da medicação. Mas aquilo que não está resolvido dentro de você vai continuar sem ser resolvido. Medicação não vai resolver. Aquilo que está mal solucionado na sua vida, nas suas relações, na sua forma de interagir com as pessoas, na sua forma de lidar consigo mesmo, no autoconhecimento, medicação não vai produzir, não vai proporcionar. Aí é um trabalho nosso. É um trabalho nosso. A medicação, alguns autores dizem que a medicação é uma espécie de parede de vidro, uma porta de vidro, para você olhar a coisa de uma maneira um pouco mais distante, respirar um pouco melhor, aliviar alguns sintomas, melhorar o sono, alterar um pouco o humor. Mas ainda assim não é que vai desaparecer a depressão. Está lá. Está lá. Por quê? Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal, a depressão é um problema do espírito que se manifesta no corpo. E aí, nesse texto, ela vai dizer: na raiz do fenômeno depressivo, quase sempre existe um espírito com a consciência de culpa. A culpa de um passado que se manifesta na vida atual. Eu vou desenvolver essa questão da culpa, mas antes eu gostaria só de chamar a atenção que na obra kardeciana, antes de Joana, já existia sinalizações sobre a saúde mental. Mesmo Kardec não tendo o vocabulário que a gente tem hoje, o vocabulário psicológico que a gente tem hoje, já está lá, texto, a melancolia, expressão que era usada. O próprio Freud, depois de Kardec, usou melancolia para tratar de depressão. Tem um texto famoso de Freud, né? Melancolia e luto, né? Porque a palavra depressão vai ficar na moda mais tarde. De deprimere em latim, né? Puxar para baixo. Melancolia, está lá o texto de melancolia. E no texto de melancolia, o espírito fala de falta de energia. Conceito de depressão hoje não é falta de alegria, é falta de energia. Depressão não é falta de alegria, é falta de disposição, de energia. É claro que a pessoa que não tem energia, que não tem disposição, às vezes fica triste. Mas há muitos quadros depressivos, porque tem vários subtipos de depressão, tá? Há muitos quadros de depressão que a pessoa está rindo, está funcional, está trabalhando, está cumprindo as suas obrigações, mas com esforço hercúleo. Aquilo que ele fazia antes, agora ele faz e chega em casa como se tivesse tomado uma surra, com o corpo quebrado, com uma fadiga psíquica além do normal. Depressão é falta de energia, falta de vitalidade, falta de disposição. Claro que tem outros sintomas, mas o básico, o raiz, o sintoma clássico é a falta de energia. Que aí pode produzir a anedonia, a falta de sentido da vida,
pode produzir ideação suicida em alguns casos, labilidade do humor, em alguns hipersonia, que é melhor do que em outros insônia, em alguns falta de apetite, em outros excesso de apetite, e assim por diante. Então, está lá no texto kardeciano. Texto também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Loucura e suicídio. Kardec usa o termo da época, loucura. Vale a pena aqui destacar. Na época de Kardec, a psiquiatria chamava de loucura qualquer transtorno emocional. Então, esquizofrenia, psicose delirante era loucura, mas ansiedade e depressão era loucura também. Era o termo psiquiátrico para dar conta dos transtornos psíquicos. Então você lê esse texto hoje, está atual. Até porque ele vincula o suicídio com um quadro de saúde mental. Allan Kardec já vinculava. Isso é tema atual. Isso é tema de uma disciplina hoje, que é a junção de psicólogos e psiquiatras que fundaram uma área chamada suicidologia, para estudar o fenômeno do suicídio. Suicídio é uma questão de saúde mental. Quase que a totalidade das pessoas que se suicidam estavam com algum quadro psíquico. Suicídio é fruto de algum transtorno mental. A pessoa não estava bem. 95%, segundo as estatísticas, a pessoa tinha alguma depressão, algum quadro específico. Os 5% aí envolve fanatismo religioso, né? Alguns quadros de fanatismo religioso, que o indivíduo acaba se autodestruindo, né? O uso de droga, às vezes determinadas substâncias psicoativas pode produzir, gerar a pessoa acabar se suicidando pela alucinação que a droga proporciona. Mas a grande maioria das depressões que conduz ao suicídio, que empurra ao suicídio, a gente tem ali transtornos mentais. Portanto, é um tema para ser tratado na área da saúde mental. Kardec já falava isso. Texto, suicídio e loucura. Ou loucura e suicídio. E o Kardec fala uma coisa interessante. O valor que a gente dá às experiências materiais pode fazer a gente sofrer mais ou sofrer menos. Ele diz isso várias vezes. Diz isso no texto Suicídio e Loucura. Mais tarde, num texto maravilhoso chamado O Ponto de Vista, ele vai voltar a essa questão. Quanto mais valor o sujeito dá à vida material, mais ele se aborrece com as coisas materiais. Quanto menos valor ele dá a essa vida material, menos ele se irrita, menos ele se aborrece. Menos as coisas o magoam. E ele chega a fazer uma metáfora interessante. O homem que fica agarrado, apegado demasiadamente à vida material, é como uma criança que fica apegado ao seu brinquedo. Uma metáfora bonita de Kardec. E aí ele vai dizer, o tipo de relação que a gente tem com a vida material dá ao sujeito uma calma e uma tranquilidade que faz bem tanto à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Ele está falando de saúde mental. A nossa relação com os eventos da vida. Ele está falando de resiliência. A nossa forma de lidar com as situações da vida. O significado que a gente dá às questões existenciais. Então, veja só o que Kardec está colocando nesses textos todos. O descontentamento, o desgosto da vida, está lá no Livro dos Espíritos, desgosto da vida, suicídio. Também um outro tópico que fala sobre desgosto da vida e suicídio. O que ele está dizendo é que a gente adoece mentalmente aqui nessa encarnação. Nem tudo é de reencarnações passadas. Aliás, causas atuais das aflições. Kardec vai dizer, a maioria dos nossos problemas é atual, não é de vida passada. É a forma como a gente lida com a nossa encarnação atual. A forma como a gente se relaciona com as pessoas, conosco mesmo, com o próximo, mais próximo. Como a gente lida com as situações da vida, vai estressando a gente, vai produzindo adoecimento nesta encarnação. Adoecimento mental. O indivíduo que só vive cultivando problemas, preocupações. Eu já falei aqui que eu tenho um amigo que diz assim, Flávio, se eu estiver num auditório como esse, e uma pedra vir de lá para cá, bate na minha cabeça. E bate mesmo, porque quando vê ele até levanta. Ele, tá vendo?
só para provar que ele realmente é miserável. Por quê? Porque existe inconscientemente uma espécie de autopunição. Quantas vezes eu já vi o cara tá bem no casamento, uma família harmoniosa, tá bem afetivamente, tá bem satisfeito sexualmente com a sua parceira, aí sabota o casamento. E quando a gente pergunta por que, eu não sei. E aí estraga às vezes, gera mágoa na família, sabota. Como se estivesse se autopunindo. É assim no trabalho, é assim nas relações interpessoais. Então, nesta vida mesmo. A nossa forma de enxergar a gente, a autoestima tem a ver com a forma como eu me enxergo. E a forma como eu me enxergo vai fazer eu achar que os outros enxergam a mim como eu me enxergo. Então, as fantasias que eu tenho de rejeição, as fantasias que eu tenho de que eu chego aqui e as pessoas estão me julgando, me olhando mal, me achando ruim, é porque no fundo eu tenho isso comigo mesmo. Seja porque na minha história de vida eu internalizei uma auto-rejeição, seja porque na minha vida, na minha história pregressa dessa vida, na infância, eu tive figuras parentais abusadoras, pessoas que me rejeitaram e eu internalizei a rejeição. A criança, geralmente, quando passa por adultos que são adultos negligentes, que têm comportamentos inadequados, a criança, ela não consegue elocubrar, ela não consegue raciocinar que o adulto é que está sendo inadequado. Como ela confere simbolicamente aquela autoridade absoluta naqueles cuidadores, que a maltrata, que a trata mal, que diz que ela é um lixo, que ela não vale nada, ela internaliza a ideia de que ela não vale nada. E leva para a vida adulta aquilo. Leva para a vida adulta aquilo. Então ela sempre acha que está sendo rejeitada. Antecipa rejeições. Começa um namoro, aí sei lá, o cara não respondeu o WhatsApp depois de 2 segundos, ela já quer acabar o namoro. Porque antes de ser rejeitada, ela já rejeita. Ou então padrões familiares. Padrões familiares. A menina que viu o pai alcoólatra agredindo a mãe, aí mais tarde, curiosamente, se envolve com alguém que tem problema com bebida. Alguns psicanalistas dizem que ela está tentando corrigir aquele drama infantil dela, aquele drama dos pais dela que ela não podia corrigir, ela está tentando corrigir na vida atual. Claro que são jogos do inconsciente. Não é de caso pensado. Mas ela se sentiu atraída por ele, inicialmente, porque ele cheirava algo familiar, que não era consciente. O Jung tem uma frase que diz assim: tudo aquilo que fica na sua sombra acaba se tornando o seu destino. Toda sombra que não é enfrentada acaba aparecendo na sua vida como destino. Então, há adoecimentos mentais que a gente escolhe. A gente deprime muitas vezes pela vida estressante, pela vida tumultuada. Quando eu vejo alguns sujeitos aqui no trânsito de Salvador que fecha a gente, xinga, dá dedo, fala de minha mãe como se soubesse da reputação de minha mãe e nem conhece. Quando olha, esse sujeito não pode estar bem mentalmente. Ele está de mal consigo e por isso está de mal com o mundo. Compaixão. Compaixão com essas pessoas. Outro dia encontrei um amigo, ele estava com um esparadrapo na testa e a mão engessada. Disse que foi isso. Bati a cabeça no armário da cozinha, fiquei com tanta raiva que dei um murro. Eu não estou bem, você não acha isso? Não. Tá ótimo. Daqui a pouco vai para o eletrochoque. Tem um paciente meu
que estava no dia irritado, o cachorro começou a latir, ele brigou, o cachorro mordeu ele pegou e mordeu o cachorro. Quer dizer, muito sério. Agora, é claro, há quadros chamados endógenos, que é o quê? Quadros depressivos ansiosos, que o sujeito parece trazer uma certa predisposição orgânica. Esses quadros, os psiquiatras e psicólogos costumam dizer o seguinte: enquanto os outros a gente deprime depressões que são chamadas reativas, o que é reativa? É uma reação do meu organismo, do meu mundo emocional a eventos da vida. Estresse, trabalho, relações amorosas, relações interpessoal, reativa. Já a depressão, essas depressões que o indivíduo traz já uma predisposição, às vezes não acontece nada, tem nada acontecendo na minha volta. Não ocorreu nada estressante e eu deprimo. E essas pessoas normalmente se sentem muito culpadas, porque dizem assim, não está acontecendo nada demais. Os parentes, como não entendem, vai dizer, você tem tudo e está deprimindo, e a pessoa fica pior ainda. Porque não é algo necessariamente que ela escolhe de caso pensado. Então, aí já é aquilo que chama depressão endógena, ou uma predisposição endógena. Geralmente, quadros endógenos respondem melhor a medicamentos. Esses quadros endógenos. Mas mesmo assim, nesses quadros endógenos, o indivíduo vem com uma predisposição com a matriz, mas o que ele vive vai ser o gatilho. O estilo de vida dele vai muitas vezes favorecer. É claro que tem aqueles quadros mais agudos. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que quando as coisas começam a ficar bem, ela deprime. Melhorou financeiramente, fez uma reforma em casa, aí ela deprime. É o conceito de Joana. Na depressão existe um espírito que carrega uma culpa inconsciente do passado, que ao reencarnar traz consigo a culpa inconsciente. E essa culpa se manifesta nos eventos da vida. Baixa autoestima, complexo de inferioridade e assim por diante. Nesses quadros endógenos tem um fator reencarnatório. A gente traz a predisposição, que a gente pode deprimir mais ou menos. Mas por que eu estou falando que o aspecto espírita tem uma outra visão? Porque esses transtornos vêm nos convidar a viajar para dentro. Muita gente me fala, se não fosse minha depressão, eu não ia para a casa espírita. Eu estava em outro lugar que é melhor nem falar o nome. Ouço isso de muita gente. Se não fossem os meus problemas emocionais, eu não estava cuidando mais de mim, cuidando da minha saúde mental. Não fosse a minha questão de ansiedade, eu não estava buscando tanto. Então, o Jung teve uma depressão, ele disse que foi até os infernos. E ele disse, foi naquela experiência que eu melhor me conheci. Porque eu olhei para os meus próprios demônios. Eu consegui conhecer de cara os meus próprios demônios. E só depois daquela depressão dele, é que ele elaborou a famosa teoria da consciência, da individuação, do amadurecimento psíquico, que afastou ele ainda mais de Freud. E a gente vê isso com outras pessoas. Beethoven deprimiu quando começou a ficar surdo, e depois compôs as maravilhosas obras que são da fase final de Beethoven, os últimos quartetos de cordas, as últimas sonatas para piano, e a nona sinfonia, e uma missa também, que é considerada o máximo da música, só comparada com as grandes obras de Bach. Surdo, completamente surdo. Chegou inclusive a escrever um texto pensando em suicídio, deixando uma espécie de carta de suicídio, a famosa carta que alguns suicidas escrevem, mas depois ele foi adiante. E a gente vê grandes homens e mulheres que viveram aquilo que São João da Cruz chama de noite escura da alma. Momentos ali de noite escura. Dante chamava de selva selvagem. E assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer é que os nossos sofrimentos mentais e emocionais também são convites para a gente melhorar emocionalmente. Porque no Espiritismo não há diferença
Não há diferenças entre virtudes e sentimentos. É a mesma coisa. Então, quando você pega o Evangelho e está lá dizendo a paciência é uma virtude ou é um sentimento? É os dois. É uma virtude moral? É. Mas é também uma condição psicológica. Uma condição emocional. Alguém que está deprimido, um dos sintomas da depressão é irritabilidade. Irritabilidade. A paciência, portanto, não é um esforço moral religioso para ficar bom diante dos outros. A paciência é uma terapia da irritabilidade. Porque a irritabilidade adoece mais a gente e adoece os outros. Destrambelha, inclusive, o sistema endócrino. O Filomeno de Miranda tem uma mensagem belíssima por Divaldo, que ele diz: o corpo humano não foi fabricado para a raiva e para o ódio. Não foi. O corpo humano com seus hormônios não foi fabricado para o ódio, para o ressentimento. Se você vive ressentido, você vai adoecer, vai somatizar. Episódios específicos de raiva todo mundo tem. Fica indignado. É até a adrenalina que cai na corrente sanguínea. Vê uma injustiça, fica indignado, ok. Mas persistir nisso é uma escolha pessoal. Adoecimentos, portanto, mentais. Adoecimentos mentais. Alguns que têm fatores em reencarnação, o indivíduo reencarnou e traz ali, por culpas do passado, que se manifesta em transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, a depender das questões daquele espírito. Mas na base de Joana, existe um espírito que inconscientemente se sente culpado. Por que inconscientemente? Porque é memória reencarnatória. E às vezes as situações atuais desencadeiam aquela culpa, como forma de reparação do mal que praticaram. Mas quando eu digo reparação, veja, reparação não é, então eu estou reparando e vou sofrer, vou ficar muito deprimido, vou ficar mal para reparar. Não. As experiências da vida fazem com que a gente repare melhorando com elas e não piorando. Então, se eu tenho uma depressão, o que é que eu faço para melhorar? O que é que eu faço para melhorar emocionalmente? E como eu disse, no Espiritismo, melhorar emocionalmente é melhorar moralmente. Reforma íntima é transformação emocional, é melhora emocional. Se eu estou melhorando moralmente, eu estou sempre mais irritado, mais insatisfeito, que reforma íntima é essa? Estou fazendo a caridade, estou irritado com todo mundo? Isso não é caridade. Caridade deve fazer bem aquele que faz, aquele que pratica. Deve tornar o indivíduo bem consigo próprio. Melhor do que o que recebe caridade. É quem dá, é quem faz. Então nós temos essas questões. Claro, tem quadros reencarnatórios. O indivíduo usou mal a sua afetividade. Reencarna com dramas afetivos, sintoma de baixa autoestima, humor deprimido na área da afetividade. A depressão é uma espécie de transtorno de afetividade. Usou mal da inteligência, pode voltar com uma questão cognitiva. Usou ou abusou, diz Joana de Ângeles. A depender da gravidade, um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Um transtorno do espectro autista pode ser também. Cada caso é um caso, é claro. Não estou aqui dizendo que todos os casos são assim. E note que os TDAHs e os TEA são muito inteligentes. É só o corpo que tem o limite do transtorno. Mas são muito inteligentes. Geralmente, mau uso da inteligência do passado e agora estão se recuperando. É possível tratar depressão e ansiedade bem, com os especialistas e também com aquilo que o Espiritismo vem nos oferecer. Que é o quê? Aquilo que a gente já conhece: oração, leitura edificante, meditação, e não estou falando de nenhuma meditação com uma técnica específica de yoga, o que você quiser, meditação, recolhimento, silêncio interior, atenção plena,
Nós precisamos de silenciar, de ter vida interior. E hoje, com os aparelhos, a gente vive disperso pelos múltiplos estímulos. Muito cuidado com isso. O Jonathan Haidt, Tianjian Twenge, os autores hoje que estudam isso, Jonathan Haidt com o livro dele famoso, A Geração Ansiosa, entre outros, a Jian Twenge, que já examinava isso, percebeu o declínio da saúde mental da geração Z, grosso modo os nascidos de 1995 para cá, a partir de 2012. E quando ele foi ver os gráficos dos Estados Unidos, ele ficou espantado. Ele foi ver no Canadá, mesma coisa. Austrália, não era um fenômeno local. Brasil, aí ele foi examinando os gráficos de saúde mental. Por que crianças e adolescentes, a partir de 2012, começaram a adoecer mais? Aí ele foi ver, pesquisou, é um pesquisador sério, o que há de incomum? 2007, Steve Jobs lança o primeiro iPhone. 2010, 9 e 10, as primeiros celulares com câmera frontal de selfie. 2011 e 12, as primeiras redes sociais. E os gráficos são interessantes. Meninas, cresceu assustadoramente a automutilação e distúrbios de imagem, anorexia, bulimia, etc. Meninos, vício em pornografia, depressão e em ambos, suicídio. Ambos, o aumento de suicídio. Está associado às telas. Não estou demonizando isso aqui, que facilita muito a nossa vida. Não estou demonizando. Mas estou dizendo que exige uma responsabilidade, uma maturidade emocional para nós adultos. Imagine para alguém que não está com o sistema nervoso ainda formado. Jonathan Haidt chega a dizer, ufa, que agora aí menor de 16 anos, os meninos não estão levando para a escola, já existem inclusive leis. Ele chegou a dizer, era melhor que fosse menor que 18 anos, mas já é algum avanço. Porque os estímulos, a quantidade de estímulo de imagem nesses vídeos curtos, nesses vídeos rápidos, que só piorou quando o Instagram lançou o Reels, que já viu os vídeos no Twitter, que já havia no Snapchat. Só piorou esses conteúdos de 10, 15 segundos, a tiktokização de todas as redes, que são esses vídeos rápidos. Só piorou a saúde mental de muita gente. Precisamos de vida interior. Precisamos de momentos de exercício de hiperfoco, de unifocalidade. Nossa mente não consegue ser multifocal 24 horas. Tudo bem, você tem ali aquele horário de trabalho que você precisa ter uma mente multifocal, tudo bem, mas 24 horas, o tempo todo, ninguém aguenta. Vai enfermar. A ansiedade e a depressão só aumentou. E o problema da ansiedade e da depressão, sobretudo a ansiedade, é que a gente vive irritado, vive se irritando com as pessoas, porque quer um ritmo acelerado, e vive irritando os outros. A gente fica chato para as outras pessoas. A ansiedade, veja só, a ansiedade é uma condição emocional? É, mas é também moral. Porque a gente acaba se complicando moralmente. Porque a gente acaba irritando os outros. Sendo agressivo com as pessoas. Sendo intolerante com os outros. Não há segredo. Exercícios pequenos de redução de ansiedade. De atividade física a hiperfoco. E a doutrina espírita nos agrega ainda mais. As práticas espirituais. Se envolver em uma ocupação que te faz bem. Faça uma análise durante a semana e diga assim, essa semana eu vou procurar reservar pelo menos 5 minutos do dia para uma leitura edificante, uma prece. Quem é que não tem 5 minutos? Um exercício de respiração. E ao mesmo tempo, essa semana, eu vou fazer alguma coisa de bom para alguém. E avalie se sua ansiedade não diminuiu. Uma coisa de bom para alguém desinteressadamente. E avalie se a sua ansiedade não vai reduzindo. São práticas que a doutrina espírita oferece. O Evangelho de Jesus é um tratado de saúde mental, diz Joana de Ângeles. Preventiva e curadora.
O Espiritismo, quando vem falar de perdão, não é perdão para você falar de perdão publicamente, para você ficar bonito na foto. Não, porque o perdão é saúde mental. Quem consegue perdoar, vive melhor. E é um perdão que não é forçar. Não, me perdoe, eu te fiz o mal. Não, calma. Deixa o tempo da pessoa. Não exija que a pessoa te perdoe agora, ela está magoada. Deixa ela processar para não ser um perdão de fingimento. Ah, porque eu sou espírita, eu perdoo. E por dentro quer matar o sujeito, aí vem dor de cabeça, vem somatização, úlcera gástrica. Não, peraí, calma. Eu estou digerindo ainda. Você me fez muito mal, não deveria ter feito. Ah, mas você é espírita. Não, vamos começar outra discussão. Sou espírita e ainda não consegui perdoar, mas vou. Deixa eu digerir. Deixa eu processar. Porque isso vai fazer bem a mim e não ao outro. Não necessariamente o outro. O perdão faz bem a pessoa. O Evangelho de Jesus é um arquétipo de saúde mental. Você pega os apóstolos, você tem ali tudo miniaturizado do que é conflitos mentais, conflitos emocionais, está ali presente. Os apóstolos, os 12 apóstolos, os discípulos. É uma miniatura do que a gente pode encontrar. Ansiedade, melancolia, está ali, oscilação de humor. Então, ler Jesus, meditar sobre Jesus é higiene psíquica. A doutora Melanie Klein e Carl Johnson, ambos materialistas, declararam na APA, Associação Psiquiátrica Americana, que depois de 40 anos tratando psicóticos e esquizofrênicos em sanatórios de transtorno mental grave, eles vão dizer, a melhor terapêutica para pacientes psicóticos que a gente tratou é baseado no perdão e no amor cristão, como está no Evangelho de Jesus. Então, somos espíritos em concerto, como diz Joana de Ângeles. Em concerto. Eu tenho depressão? Eu tenho um quadro de ansiedade? O que é que eu posso fazer para me melhorar como pessoa diante disso? O que é que isso está me sinalizando? O que é que eu preciso mexer na minha vida para me dar mais tranquilidade? O que é que eu preciso ajustar? O que é que esse sofrimento psíquico pode me ajudar a me tornar uma pessoa melhor? E me tornar uma pessoa melhor é me tornar também emocionalmente melhor. Não vai ser de um dia para a noite. Eu sei que há momentos muito difíceis. Angústia é uma coisa que ninguém gosta de passar. E é tão ruim que é difícil até de explicar. Quando um paciente chega no consultório e começa a dizer, eu tenho um negócio assim, não é bem ansiedade não, eu sei que é angústia. Que angústia é difícil de traduzir. Que não é propriamente uma ansiedade, é uma coisa pior. É uma coisa que tem um aperto, etc. Mas cuide da sua saúde mental também com saúde moral. Com comportamentos equilibrados. Não se desgaste. E por fim, considerar a realidade espiritual mediúnica. Considerar que há quadros em que as interferências espirituais, e a casa espírita nos ajuda bastante nesse sentido, as interferências espirituais podem ou produzir ou agravar os nossos quadros, que em última análise a causa está em nós. Só existe obsessão porque existe obsidiados. A obsessão não é causa, é efeito. A causa está em nós. Mas considerar que a prática espírita, uma reunião como essa, nos ajuda a elevarmos-nos e a sair da sintonia das perturbações espirituais. Para concluir, passarmos às perguntas. Um sujeito que mendigava na França, já contei essa história aqui, mendigava na França, ele era cego e ficava em algumas avenidas onde havia pedintes com uma placa: tenha pena de mim, eu sou miserável, me dê alguma coisa. As pessoas passavam a olhar, via aquela coisa, esse desgraçado, passava e não ajudava.
Até que um dia, ele ouviu alguém dizendo: aquilo que você diz sobre você mesmo, como você pensa sobre você mesmo, você passa essa mensagem. Essa mensagem é transmitida. É por essa razão que às vezes nas relações, tenho tanto baixa autoestima, eu tanto me maltrato que eu autorizo o outro a me maltratar nas relações interpessoais. É claro, se eu sou mulher, eu caso com alguém, não houve histórico nenhum, e eu sou agredida, é claro que eu não posso colocar a culpa na vítima. Ela é vítima. Agora, se eu estou anos sendo agredida, se eu permaneço sendo agredida, tem algo ali que me faz ficar, que eu preciso pensar. Tem algo ali que faz com que eu, de alguma forma, colabore com esse ciclo de violência. Porque eu também tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas. Então ele ouviu essas coisas e disse: sabe de uma? Vou mudar. Botou uma placa maravilhosa. Começou a ficar famoso. O mendigo que as pessoas mais buscavam, e dava moeda, e dava dinheiro. Alguém chegou para ele e disse assim: nossa, que maravilha de placa. Você não queria trabalhar na minha empresa de jornalismo, no setor de marketing? Ele disse: depende do quanto você vai me pagar. Eu disse: quando é que você recebe? Não vou falar porque o imposto de renda pode me pegar. A placa era assim: as flores, desde cedo, desabotam os seus botões coloridos e variados. A brisa perfumada encanta o cenário. É primavera em Paris e eu não posso enxergar. Mudou completamente. Então, a depressão, a ansiedade não são expiações compulsórias, são provações. Provas, e nas provas a gente continua tendo o nosso livre-arbítrio. Eu posso melhorar, cuidar da minha vida e avançar, ou eu posso optar pelo suicídio e complicar mais a situação. Optar por uma solução que não soluciona. E aí voltar mais tarde em uma expiação. É isso, vamos passar para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode passar ali. Meninas, nós vamos se posicionar aqui para poder pegar as perguntas e trazer. Deixa eu passar essa daqui que já chegou até mim e fala. Dúvida: qual é a real funcionalidade do ECT, eletroconvulsoterapia, hoje em dia, em clínicas psiquiátricas? Por incrível que pareça, ainda existe indicação terapêutica para eletroconvulsoterapia. Atualmente, as técnicas de eletroconvulsoterapia avançaram muito, não são mais aqueles choques elétricos do passado. A pessoa toma anestesia geral, é sedada, e é utilizado um aparelho que produz um circuito cerebral, é indolor, é completamente indolor. A ECT é usada como critério de exclusão depois de todas as terapêuticas convencionais não responderem ao tratamento. E ainda, hoje, é uma ferramenta que é utilizada muito raramente. E adivinhe para que quadro é? Depressão. Não é para esquizofrenia, não é para psicose. Hoje, praticamente, só se usa ECT para quadros depressivos muito graves, aqueles quadros que a pessoa nem se alimenta mais, está com sonda. E existe alguma melhora terapêutica em muitos pacientes com ECT. Claro que tem efeitos colaterais, que tem algumas reações adversas, então os médicos só passam em casos assim extremos no intuito de salvar a vida dos pacientes. Né? Não é uma conspiração da indústria, não é uma organização da psiquiatria para querer dopar você ou deixar você alienado, nada disso. São ainda recursos que ainda têm alguma eficácia
comprovado em estudo, e que, em último caso, é aplicado. Cuidado, inclusive, com essas teorias conspiratórias. Existe muito na internet. Você ouve lá alguma coisa que toma chá de não sei o quê e fica bom da depressão. Muito cuidado com essas promessas fáceis. Veja tudo, consuma tudo que é tipo de conteúdo, mas faça uma análise. Faça uma análise. Quando você vê muita gente criticando a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica tem muita gente aí correndo atrás, porque a indústria farmacêutica também tem muita gente deprimido. Tem muita gente que quer uma solução para os seus problemas. A indústria farmacêutica não quer a cura do câncer. Quanta gente da indústria farmacêutica está morrendo de câncer? Todo mundo quer a cura do câncer. Ah, mas a indústria farmacêutica, os remédios, o bom são suplementos. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos laboratórios farmacêuticos hoje foram comprados pelas indústrias de suplementos. Suplementos naturais. Porque a suplementação natural hoje já está ganhando mais. Então, não existe essa coisa de conspiração contra você. Claro que existe problema, que existe interesse financeiro. Claro que existe o desejo de lucrar. Claro. Você não quer lucrar na sua empresa? Todo mundo quer lucrar. Mas muito cuidado com essas teorias conspiratórias, onde há um segredo que vai salvar você, que ninguém sabe, que é a indústria que não quer que você saiba. Muito cuidado. Porque algumas clínicas psiquiátricas apresentam o mecanismo da contenção, amarrar o paciente e dar injeção para muitas vezes simples crises de ansiedade e outras não adotarem esse mecanismo. Às vezes tem a ver com a preparação profissional, com o preparo profissional, tem a ver com o que a família passou para os enfermeiros, né? Eles estão acostumados a coisas gravíssimas, inclusive tentativa de suicídio. Então existe às vezes uma abordagem rápida e pronta, e às vezes até violenta, mas no intuito de salvar. Né? Se a família passou que o paciente está tentando suicídio, existe uma atenção maior. A partir do momento que o paciente é recebido no hospital ou na clínica, a responsabilidade é da instituição. Então, às vezes, existem essas abordagens, mas às vezes existem excessos, sim, excessos desnecessários. Né? As injeções normalmente são antipsicóticos, seja para sedar, para dormir, seja para diminuir a ideação suicida. Né? Então é mais ou menos isso. Vamos lá. Quais os sinais de alarme para identificarmos o momento de buscar ajuda para tratar a depressão? Quando procurar ajuda? Se, por acaso, você está em um quadro de depressão que persiste, que você já tentou conversar com alguém da sua confiança, que você tentou fazer aquilo que você achava que poderia retomar o prazer na sua vida, que você tentou até terapias alternativas, que você conversou com o seu religioso, com alguma pessoa de referência, que você conversou com sua família, que você já se abriu e os sintomas persistem, você sozinho não está conseguindo dar conta. E na área de saúde mental, tudo aquilo que demora pode piorar, pode se cronificar. Então, se você não está dando conta, busque a ajuda de alguém. Alguém que você confia, alguém que tenha referência, algum profissional da área, que vai te ajudar a trilhar algum caminho, a pensar melhor, porque quando a gente está deprimido, a gente também não está raciocinando bem, a gente está imerso. E alguém de fora pode ajudar a gente a raciocinar melhor, a encontrar sentido, a encontrar caminho. É melhor do que piorar. Eu não busco psiquiatra, eu não busco psicólogo porque eu não sou louco. Não, você busca para não ficar louco. Essa é a história. Quem de nós que não tem momentos de ansiedade, episódios de rebaixamento de humor, né? Frustrações, todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Então, se por acaso já passou certo tempo, você não consegue melhorar, não vê nenhuma melhora e não está dando conta, é hora de buscar ajuda. É hora de recorrer ali à ajuda, que pode ser tanto psiquiátrica como psicológica. Recomendaria, no caso da psiquiatria, você buscar alguém que não seja de uma filosofia que hipermedica,
que possa olhar você primeiro emocionalmente, para ver se você não pode responder ao quadro sem medicação, mas caso não seja o quadro, as medicações estão aí para ajudar. Não existe mais esse estereótipo da medicação que vai deixar você dopado. Não. Os antidepressivos não causam dependência. Não causam o fenômeno da dependência e tolerância, né? Dependência, o nome mesmo já diz, e tolerância, o organismo tolera aquela dose e precisa de uma dose cada vez maior. Né? Na verdade, as medicações que causam dependência e tolerância são as medicações que o povo mais abusa, que são os ansiolíticos. Né? Os da família PAN, clonazepam, bromazepam, diazepam, né? E assim por diante. Né? Que são baratos, que não têm efeito colateral, que causam o bem-estar e a tranquilidade, que agem no GABA, mas que não tratam nada. Ansiolítico não trata transtorno nenhum. Eles são para emergência, para apagar incêndio. Mas a sensação é tão boa que aí a pessoa, eu vou tomar. Só que aí tem o uso crônico, não é um uso pontual, o uso crônico de meses vai gerar dependência e questões cognitivas, né? Lapsos de memória, etc. E há, inclusive, de suspeitas de demenciação, caso a pessoa use a longo prazo durante muitos anos. Então, a ideia... Mas as medicações que tratam mesmo, tratam antidepressivos, estabilizadores do humor, não geram dependência, não causam dependência no sujeito. Toma por um tempo, boa parte dos pacientes toma por um tempo, melhora e depois sai da medicação e suspende a medicação. Né? E assim por diante. Existe cura fora da consciência espiritual? Por consciência espiritual aqui, no sentido de consciência religiosa, de conhecer o espiritismo, etc., existe. Você pode ser um religioso de outra área, você pode ser até uma pessoa que não é de religião, mas se consciência espiritual é no sentido da dimensão nossa interior, aquela dimensão do eu profundo que eu sou, que os quadros de sofrimento mental me empurram para eu perceber que também aquilo me faz melhorar como pessoa, que isso também é espiritualidade, aí não. É nesse sentido que não há. E o ECT, comentei o ECT, isso que é mediunidade, já comentei antes de ler isso aqui, né? E sobre o canabidiol, as terapeutas com canabidiol têm produzido efeitos muito interessantes, com estudos clínicos randomizados e repetidos. Né? Não se trata de maconha, tá? Não é a ideia de você fumar maconha, porque a maconha tem uma série de substâncias nocivas. Não existe um artigo científico em revista prestigiada do mundo que vai dizer que a maconha faz bem à saúde. Não existe. Causa malefício. Eu tenho pacientes que evoluíram no fumo da maconha, evoluíram mais tarde para quadros de pânico e também de transtorno bipolar. Pacientes que não tinham, né? Porque a maconha dá aquilo que a gente chama de delírio, né? Aquela hiperconectividade, a pessoa fica, me permitam dizer a expressão popular que o maconheiro usa, eu fico noiado. Noiado. As pessoas olhando para mim, as pessoas estão pensando de mim, e isso acaba, com o uso crônico inveterado, gerando muitos malefícios cerebrais, etc. Então, o CBD não é isso, é o isolar de determinadas substâncias, algumas das quais a gente tem no organismo, os endocanabidiol, e tem sido muito interessantes, primeiro, para a arquitetura do sono. Sono é muito importante. Eu, como profissional, acho o seguinte: alguém com transtorno psíquico, a gente precisa primeiro trabalhar o sono. Se o sujeito não melhorar o sono, dificilmente ele vai melhorar da depressão dele. Porque tanto o sono mal pode produzir depressão, como depressão, ansiedade, os quadros, geralmente geram sono ruim. Seja insônia residual, insônia de manutenção, insônia terminal e assim por diante. Então, melhorar a questão do sono é essencial. O CBD, seja aqueles gumes de mascar, seja o óleo, o CBD, inclusive o CBD isolado, é possível dar para crianças, por exemplo. Não tem nenhuma contraindicação. Já o CBD, que tem um pouco de THC, já não é recomendado para crianças. O THC já é uma substância que tem que ser vista com cuidado, tem pesquisas sendo feitas. Há na área defensores só do CBD, e há quem defenda CBD junto com o THC. A contraindicação do THC são duas: criança e pessoas que têm genética familiar de esquizofrenia na família. Tirando isso, o CBD tem
tem produzido bem-estar em ansiedade e depressão. Muito interessante, mas tem que ter um acompanhamento médico muito atento, tá? Primeiro, para que a dose seja monitorada, para que não haja aumento absurdo de dose. O THC é usado muito para pacientes oncológicos, que é melhorador, modulador, mas precisa ser monitorado, mas tem causado benefícios interessantes, né? Mas as pesquisas ainda se dividem, tem muita coisa ainda por vir que não foi concluída. Pode falar sobre pensamento acelerado e sono, como melhorar o sono e a ansiedade? Eu diria, tente fazer exercícios de atenção plena. Atenção plena. Gente, atenção plena não é fechar os olhos e fazer meditar. Alguém que está muito ansioso não consegue nem fechar os olhos. Está tão ansioso que, o zóio parece que está com hipertireoidismo. E aí, quando fecha o olho, começa a sentir um monte de coisa, coceira no corpo, que é o efeito da consciência da circulação sanguínea. Um monte de coisa vem à tona. Esse exercício, esse treino é um hábito, porque o inconsciente está cheio de inquietação. E quando para, vem um monte de clichê, de conflito do inconsciente que a pessoa não quer parar para ver. Então, a atenção plena começa com exercícios básicos do dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. Provavelmente ninguém aqui está concentrado no dedão do pé. Agora que eu falei, vocês ficaram. Isso é atenção plena. Ficar 10 segundos pensando no dedão do pé. Isso é atenção plena. Existem técnicas de atenção plena muito interessantes que vão ajudando você a treinar o aqui e o agora. Ajuda no sono. Vê questão de valores aí, de critérios de exame de sangue, DNA, vitamina D, essas coisas todas, melatonina, depois dos 40 anos a gente produz menos. O uso de tela, a tela tem diminuído a produção de melatonina, tá? A luz azul que a tela produz à noite tem matado a produção de melatonina, tá? E aí alterado o nosso ciclo circadiano. Porque os nossos ancestrais eram o quê? Sol está desaparecendo, 5 horas da tarde, 5h30, cortisol começa a cair, adrenalina começa a cair, melatonina começa a ser produzida pelo cérebro. Só que agora a gente tem tela, uma superexposição ali na frente. Então, fazer higiene do sono. Se você fizer tudo isso, chá, suplemento natural, alimentar, e ainda assim o sono não regular, aí partir para algo terapêutico. E aí o especialista vai conseguir conduzir você, para você não ficar dependente do remédio, você toma a medicação por um tempo e depois vai retirando gradualmente, e aí o seu relógio biológico já está regulado e você sai. Há tratamentos. O sono deve ser, do ponto de vista da ciência médica, amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pesquisadores, tem uma pesquisadora brasileira da USP que ela fala isso, ela pesquisa muito o sono, ela vai dizer o seguinte: se o sono fosse um remédio vendido em farmácia, ninguém teria dinheiro para comprar. O que o sono produz durante a noite, em termos de recuperação de memória, regulação hormonal, tem muito homem aí com baixa de libido e quer botar pomada de testosterona e está com sono ruim. Regula o sono e a testosterona vai lá para cima. O que o sono faz em termos de desregulação de hormônio quando o sono é ruim, quando você fica só no sono essencial, complicação, lapsos de memória, problema de memória, que é o sono REM que dá, melhora de hormônio tireoidiano, testosterona, da libido, etc., que é sono profundo. Sono profundo é mais difícil de alcançar. Então, investir no sono, fazer higiene do sono, etc. E, claro, as práticas espirituais. Quer ver uma coisa que eu vejo muito, que aí conecta-se com a espiritualidade? A pessoa acorda no meio da noite e fica com aquela mente remoendo um monte de coisa acelerada. E às vezes não se dá conta, para mim, fica claro o conceito de Joana aí. O espírito com culpa. A culpa inconsciente. Se você perguntar, bem, mas você... Não sei, estava pensando um monte de coisa, um monte de preocupação. Não era uma coisa específica. Mas a culpa inconsciente está lá. Que faz a pessoa ficar remoendo.
Para algumas pessoas é mais clara. Eu tenho uma paciente que cometeu 2 abortos na juventude. Ela acorda 3h30 da manhã e fica lembrando dos abortos. Da clínica, de como foi feito. Do segundo aborto, que foi muito dramático, eu fiquei 5 meses, ela viu o feto ainda se mexendo fora dela. E aquilo não sai da cabeça dela, ela sonha com isso. Então ela acorda e fica com a mente assim. Mas para algumas pessoas isso não é claro, até porque tem conteúdos que são de outra encarnação. Mas ali existe uma culpa inconsciente, que faz interromper o sono. O que é que o Espiritismo vai dizer? Além de tudo isso que eu disse, o Espiritismo vai dizer, o bem que eu faço vai apagando o mal que eu fiz. O amor que eu dou cobre a multidão de pecados. À medida que eu melhoro moralmente, emocionalmente, eu vou diminuindo a consciência de culpa. Vou me reabilitando com o meu passado. E vou tendo um sono melhor. Vou tendo uma vida emocional melhor. Vou tendo uma vida psíquica melhor. Eu vou gostando mais de mim mesmo. A autoestima. Por quê? Porque eu estou me equilibrando com a minha consciência. E é na minha consciência que estão as leis de Deus. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. É isso, eu acho que acabamos as perguntas. Quero agradecer ao Centro Espírita Cristo Redentor, agradecer a Roberta, na pessoa de todos os trabalhadores da casa, e agradecer a vocês, sem cuja presença não faria sentido um evento como esse. Peço desculpas por qualquer erro, por eventuais equívocos que eu possa ter cometido, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.